Mas eu tô muito feliz hoje, porque, mano, eu quero dar uma notícia pra vocês, que eu tô vacinado, caralho! Eita, mano! Olha aqui, porra! Tá vendo? Eita, porra! Isso significa duas coisas, que eu tô vacinado e que eu não tomo banho. Porque eu tomei a vacina segunda-feira, ainda não caiu. Não caiu, mano. Que da hora, cara. A gente, quando é vacinado, a gente quer contar pra todo mundo, né, mano? Quem é que foi vacinado aqui? Levanta a mão, só pra saber. Olha que da hora, mó galera. A gente quer contar pra todo mundo. Vocês caras assim também? Caralho, eu contei pra todo mundo, velho. Cheguei no meu prédio, meu porteiro abriu o portão assim, eu falei, tomei vacina, mano. O cara falou, nem te conheço, foda-se. Aí ligou à noite, outro porteiro, chegou a pizza. Eu falei, puta, demorei pra atender, porque eu tô vacinado, então... Você quer contar, você é assaltado na rua, o cara perdeu. Você falou, pô, achei que era o meu dia de sorte, tomei uma vacina hoje. Caralho, mano, a gente quer contar, eu fiquei mó feliz, pô, tô animado. Uma coisa que me deixou meio cabreiro é que agora todo mundo virou tipo sommelier de vacinas, já notaram? Caralho, os caras não tem nem segundo grau completo, mas manja das vacinas. Os amigos meus, o cara vendo, que vacina você tomou? Porque dependendo da vacina, né, você tem que ver qual que foi, né, mano? Você tem que ver que tem a AstraZeneca, que é uma vacina que harmoniza um pouco mais com o Tilenol, entendeu? Certo? Tem a Pfizer, que harmoniza um pouco com a S. E o Coronavac, que é mais suave e harmoniza com o Instagram. Todo mundo fica batendo as fotos, né? Eu bati a minha também, foda-se, mano. Foto no Instagram, vacina, virou o novo castelo da Disney, né? A vacina, todo mundo tem. Eu fico imaginando se isso virar moda, assim, todas as doenças as pessoas começarem a postar no Instagram, tá? O cara quebra o braço, sabe? Devidamente engessado, viva o SUS. Sabe, o cara opera o pau, fora fimose, fora Bolsonaro. Ia ser divertido. Agora, mano, eu vou contar pra vocês o que foi a minha vacinação. Acho que foi, mano, igual de todo mundo, né? Acordei, fiquei ansioso pra cacete. Aí cheguei lá, vi todos os carros parados de qualquer jeito. Mano, eu estacionei meu carro que eu nem vi como. Eu tava tão com medo assim. Eu parei, juro, acho que em cima de uma velha, foda-se. Salvou do corona, mas eu matei atropelado. Ficou embaixo do meu carro, parei, entrei no bagulho pra vacinar. Eu tava tranquilo quando eu entrei, juro, tava tranquilo. Aí, mano, de repente tinha uma mulher meio satânica atrás de mim. Sabe essas pessoas neuróticas? Ela começou a me deixar noiado. Eu tava de boa, tava na fila ali na minha frente, eu tava vendo o celular aqui de boa, esperando a minha vez. De repente a mulher começou atrás de mim. Movimentação, quase com a teta nas minhas costas. Falei, caralho, não sei se vai dar, hein? Falei, não vai dar o quê, cara? Ela falou, tem 100 vacinas aqui. 99 pessoas. Falei, pô, então vai dar, cara. Não sei muito bem não, hein? Aí saiu um cara com um cartãozinho de vacina, ela virou pro cara e falou, vem cá, você sabe quantas vacinas tem ainda? O cara falou, não. Eu falei, é lógico que não. Onde é que você vai sair? Você vai num restaurante, você fala, por favor, eu queria um filé parmegiana. Só para saber quantos tem mais. Queria essa informação para passar pro pessoal na porta. Aí você chega para o seu carro para comer, vem um cidadão e fala para você, tem vários parmegianos, hein, mano? Você fala, não, velho, eu quero ravioli. Não, mas só para você saber, 40 parmegiana. Dando sopa. Esse é do bom. Harmoniza bem com caganeira. Porra, pera aí, mano. E tem uns caras que assusta também. Tinha um cara que parecia viciado, mano, em noinha, né, pô. Tava lá, o cara me encoxou. Falei, e aí, mano, qual que tem aí, velho? Falei, qual que tem o quê, mano? Ele falou, não, o que tem aí, velho? O que tem aí, cara? Falei, o quê, mano? Vacina, qual que tem? Eu falei, sei lá, acho que tem AstraZeneca, Coronavac, acho que chegou a Janssen aqui, tava falando também. Tem a Pfizer aí, mano, tem a Pfizer. Dou 50 conto, chupa o seu pau aí, velho. O que você tá falando, mano? Galera fica na noia, né, mano? E aí, pô, tem essa galera que tem cagaço de vacina, né, mano? Vocês viram isso? Puta que pariu, tinha um cara na minha frente, juro, cara bombadaço assim, sabe? Forte pra caralho, conversando, que isso aqui, tá chegando a hora de vacinar. Aí o cara foi vacinar, olhei o cara tremendo mais que o Wesley Safadão, assim. Aí eu vi o cara, ele olhou pra mim feio, eu...
E a enfermeira não consegue acalmar um cara desse, né, mano? Porque o cara tá com medo exatamente da injeção. Ela fala, é só uma picadinha. Mas é disso que ele tem medo, não adianta você falar no diminutivo. Você vai assaltar o cara, o assaltante fala, não, fica tranquilo, é só um tirinho que eu vou dar. Só vou dar uma atropeladinha dele. O cara continua com medinho. Não adianta, né, mano? E aí a enfermeira me vacinou, eu olhei, não sei o quê. Aí ela, é humilhante isso pra quem é enfermeiro, né, mano? A mulher me vacinou e mostrou aqui, ó, pro senhor ver que eu dei de verdade pra você, ó. Essa é a vacina. Eu falei, pô, que bom, né? Achei que você ia me dar um colírio no braço. Ia nascer um olho no meu cotovelo, cara. Pô, que humilhação, né, cara? Porque tem umas enfermeiras do Satanás agora que fingem que dão a vacina. Olha que desgraçada. Imagina, você quebra o braço, você vai nessa enfermeira, ela te ingessa com papel higiênico. Agora, tomara que, mano, só nessa profissão tenha pilantra assim. Porque imagina se toda a profissão os caras tiverem que provar o que eles estão fazendo para você. Chega um pedreiro na sua casa, ó, pintei sua parede, mas é com tinta, viu? Pra você ver, a tinta tá aqui, a parede tá aqui, não foi com bosta. Pode cheirar, cheiro de tinta. Que humilhação, né, mano? E aí eu tomei minha vacina, fiquei felizão, sabe assim? Falei, caralho, agora eu tô vacinadaça. Aí fui com a minha filha dar um rolê, encontrei a mãe de uma amiguinha da minha filha. Sabe essas pessoas chatas, mano? Mãe, né? Mãe é... E aí a mãe da minha amiguinha é gringa, né? A mãe da amiguinha da minha filha. Ela me encontrou, falou, oi, tudo bem? Eu falei, vacina, tomei vacina, tá vendo? Ela falou, que legal, que vacina que você tomou? Aí eu falei, minha vacina. Ela falou, devia ter tomado a Pfizer. Falei, não, eu estou bem feliz com a minha vacina. Ela falou, vamos ver. Falei, olha que desgraçada, mano. Jogando uma praga. Aí eu falei, você está feliz do seu casamento? Ela falou, tô. Falei, você está ligado que tem outros melhores aí, né, uns caras. Ela falou, não, estou feliz com meu marido. Eu falei, vamos ver. Fazer uma pergunta aqui, tem algum médico na plateia hoje? Médicos, vamos ver se tem algum. Você, qual a sua área da medicina? É o quê? Otoneurologia, o que é isso? É o quê? Tontura. Mas o que você faz? O cara tá tonto, vai em você, é isso mesmo? Ah, tô com tontura, vou nele. O que aconteceu? Não, você só bebe menos, é isso mesmo? Mas você faz cirurgia, essas coisas? Cirurgia para deixar de ser tonto? Mais algum médico? Ali em cima tem uma galera também. Cadê os médicos aí? Tem algum? Ali no fundo. Qual a sua área, amigo? Eu sou ginecologista obstetra. Olha, ele mandou obstetra depois. Ginecologista que fala, vai Corinthians, eu não deixo minha mulher em você. Nem fodendo. Examinar você, abre a perna. Golaço do Gil, porra! Não dá, né, mano? Mas da hora, ginecologista, finalmente é uma profissão que favorece o humor. E vem cá, você sempre quis trabalhar nessa área da chalasca? Foi sempre esse seu sonho? É, que maravilha, né, mano? E você é casado, mano? Sua esposa tem ciúme do seu trampo? Não. É lógico que não, ele pega só Xana doente. Queria ver, mano. Ó, muito obrigado pela presença, mano. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa semana aconteceu uns negócios meio loucos, né? Você sabe que eu sou um cara que... meio das antigas, né? Que esse negócio de fofoca. Mas vocês viram a Luísa Sonza, mano? Eu não sei nem quem é direito. Eu só sei que tava todo mundo falando. Eu falei, vou falar, foda-se. Eu vi que a mina foi traída, mano, e resolveu fazer uma terapia em rede nacional. Falou, foda-se, acho que vou receber vários conselhos. Vou na Ana Maria Braga. Porra, a mina foi na Ana Maria Braga, mano, começou a falar que foi traída no bagulho. E aí a música já tava pronta. Falei, essa Luísa não é tão sonsa assim não, mano. Sonso sou eu, né, mano, que só me fodo. Pô, a mina ficou em primeiro lugar no Spotify depois dessa merda. Parece que ela foi traída por um rapaz chamado Chico Moedas, que vai mudar o nome só pra Chico, porque não vale um centavo. Piada para as mulheres.
Na verdade, é 4 meses de namoro, né, mano? O bagulho tava começando e já deu uma merda, né, cara? Agora eu vou falar. A Luísa, mano, a mina fez a música dela, tudo bem. Vai lá, capitalizou, né, com a própria desgraça, que eu entendo, né? Mas eu acho meio escroto, né, também. A pessoa chorar, assim, em rede nacional, coisa ridícula. Eu perdi a moral para várias piadas. Essa é a merda da minha condição, entendeu? Eu no Catar chorei muito mais. Ana Maria Braga ia me dar um chupão no pescoço, de tanta dó. Mas, mano, eu vou dizer uma coisa. A Luísa Sonza fez a música dela lá, o bagulho fez um hit, ganhou um monte de seguidor, mas eu acho que ela se prejudicou, porque ninguém mais vai querer namorar a mina. Ela é bonita, cara, mas eu, mesmo se eu fosse solteiro, eu não ia aceitar, não, nem fudendo. Puta medo, mano. Imagina, eu vou lá, transo com ela, dia seguinte eu ligo a TV. Ana Maria, eu queria fazer uma poesia. O pitinho amarelinho. Acabar com a minha reputação que eu já não tenho. Para com isso, mano. Mas agora nada disso me importa, mano. O que me importa mesmo é o jogo de amanhã, viu, cara? A minha ansiedade. Porra, cara, eu sou São Paulino, velho. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu tô há 1 mês sem dormir. Mas não tem nada a ver com o jogo, é cocaína mesmo. Cara, esse jogo tá foda. Tá todo mundo muito nervoso, né, mano? Com esse negócio. Eu tô ansioso pra caralho, juro pra vocês. E o Flamengo, a situação tá ruim lá pros caras, né? Eu fiquei sabendo que até deu uma treta, né, no Flamengo. Deu uma briga, cara. Não sei se vocês ouviram falar. Parece que o presidente do Flamengo, vice-presidente, né, chama Marcos Braz, o cara estava andando no shopping, e aí veio um torcedor do Flamengo, né, nervoso, porque o time começou a perder, e o cara nervoso falou: ô, Marcos Braz, sai do Flamengo, compadre. Aí o cara foi para cima do torcedor, os dois rolaram no chão na porrada, no shopping, e o vice-presidente do Flamengo mordeu a virilha do cara. Falei, mas que baixaria boa! Mordeu a virilha, cara. E o carioca é foda, né, mano? Aí o que os caras fizeram? Já tem uma porrada de funk, né? Marcos Braz entrou na rosa. Vai morder você também na virilha. Na virilha. Eu acho do caralho, velho. Puta sacanagem. Agora como é que vai explicar essa porra, né, mano? Primeiro, como é que o Marcos Braz... Por que o cara mordeu a virilha do cara? Porque não é uma contagem, uma vantagem que você pode contar numa briga, né? Sei lá, você entra numa briga, beleza, entrou. Aí você bate no cara. Você vai contar como é que você fez, né? Homem tem essas bostas, sabe? Você vai falar, mano, bati no cara. Os caras, é mesmo? Como foi? Pô, dei um socão aqui. Bati no cara. Como é que você foi? Deu uma bica. Aí vai falar, meu, quebrei o cara, compadre. É mesmo? O que você mordia a virilha, pô? Fala, como é que é, Marcos Braz? Tu fez o quê, brother? Eu mordi a virilha, compadre. Tu precisava ver, o cara gemia, mano. Eu falo, pô, tava gozando, né, compadre? Tu mordeu a virilha, qual é o próximo passo? Lambei a cabeça da rola do cara? E como é que o torcedor vai explicar isso em casa? Como é que o torcedor, cara, vai estar em casa com a esposa fazendo um oral no cara, vai fazer o oral. Ela olha e fala, melhor você me dar uma explicação boa, senão eu corto seu pau agora. Cara, eu vou falar, você não vai acreditar, pô, mas o vice-presidente do Flamengo mordeu minha virilha. Porra, não tem como. Eu sei que o Brasil tá muito louco, né, cara? É doentio. A situação por si só já é doentia. Ainda mais essa treta toda que tá tendo, né, cara? O Brasil tá mais dividido que os hormônios da Tami. Essa é a real. Inclusive, mano, deu essa treta aí do pastor lá, o Noia, o Malafaia. Mano, o que esse cara... Porque... Eu sei, o meu objetivo de velhice é não ser chato a ponto de ficar tentando interferir num comercial de perfume. Foda-se, velho. Não importa. Primeiro, você olha pra Tami, primeira coisa, você olha pra Tami e você fala, mano, é homem.
Não faz diferença se é a Tami, o Malvino, o Salvador. De qualquer forma, eu não quero Natura pra mim de presente. Não me dê esse, né? Não faz diferença. Eu vou ficar puto se me der. Primeiro, eu não uso perfume. Assim, a gente não quer, mano. Eu acho que, cara, a Tami, talvez ela seja mais homem do que eu. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Porque, olha, eu vou falar uma coisa. Tudo que eu queria, quando eu vi aquela aranha naquele sítio, que a minha esposa falou, mata ela, era falar, eu não sou homem, eu não vou matar. Tudo que eu queria. A Tami não, ela escolheu matar essa aranha. Então, mano, vai, velho. Vai você e mata essa porra. A gente tem que tomar muito cuidado com o preconceito também e xenofobia pra cima desses caras. Queria inclusive mostrar um vídeo pra vocês. Muitos de vocês já devem ter assistido um vídeo absurdo do que aconteceu essa semana. Tem como passar aqui, por favor? Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Solta o vídeo, mano. Fora daqui, eu tenho uma inveja disso aqui, filho. Pra que vocês vão ficar Você tem inveja, porque agora? eu não quero que ele faça isso. Eu pedi pra ele sair fora, não sai fora. E você tá esperando? Você tem inveja disso aqui, moleque, escuta aqui, ó. Você chamou? Você tem inveja disso aqui, rapaz. Você tem inveja dessas famílias aqui. Eu também posso ter a mesma coisa que o senhor. Inveja disso aqui. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Posso ter a mesma coisa que o senhor. Você nunca vai ter. O senhor conseguiu por quê? Porque seu pai te deu ou porque você trabalhou? Eu já nasci. Então, você trabalhou? Você trabalhou? Muito tempo. O meu também tá. Como que você acha o meu nome? Mateus. Tá na Bíblia também. O seu nome é Matheus agora? É. Você vai mentir aí. O senhor dá tanto Você é valor a mim que analfabeto, nem... Meu Deus do céu, cara. Primeira vez que eu vi esse vídeo, eu olhei esse cara e falei, mano, o que o bandeirão do Cruzeiro tá fazendo aí? Que merda é essa? O cara faz uns puta absurdo pro entregador, né, mano? O cara vira pro entregador e fala assim, você nunca vai conseguir ser que nem eu. Falei, mano, não mesmo. Precisa almoçar umas 12 vezes por dia durante 7 anos. Porra. Pra chegar na coxa desse maluco, mano. E aí muita gente vai falar, eu sei, Rabin, como é que você vai combater? É isso mesmo que você vai fazer? Você vai combater o racismo com gordofobia? Sim. É isso que eu faço. Fui gordo. Muito gordo. Mas eu era um gordo do bem. Esse não é um gordo do bem, sabe? Quando eu comia o meu cheddar McMelt, eu pensava, puta, que delícia esse cheddar. Esse gordão, quando come o cheddar, ele pensa, esse boi que morreu se fudeu. Ele é um gordo maligno. Então a gente tem que zoar, mano. E vocês viram o vídeo? O cara fala, mano, eu sei o que você queria, mas você nunca vai conseguir. O que você queria era morar aqui onde eu moro. Eu fui ver, mano, o cara mora em Valinhos. Falei, mano... Você me desculpa se você mora em Valinhos, mas vamos conversar um pouco aqui, vai, mano. Eu conheço muita gente que tem sonhos, sabe? As pessoas falam, porra, meu sonho é um dia morar na Califórnia. Tem gente que fala, meu sonho é um dia morar na praia em Floripa. Mas eu nunca na minha vida ouvi um cara falar, porra, meu sonho é um dia ganhar muito dinheiro, ser o CEO da minha empresa e comprar uma casa em Valinhos. Eu nunca vi uma coisa dessa, mano. Aí o cara virou e falou assim, não, você tem inveja disso aqui, ó. Passou a mão na pele dele. Eu olhei a pele do cara e falei, mano, eu nunca conheci ninguém na vida que falasse, nossa, seria um tesão se eu fosse albino, hein, mano. Puta que pariu. Se eu fosse albino, ia ser animal. Puta, eu ia estar andando na rua, os caras iam falar, táxi, para aí. Mano, que esse cara, mano? Os caras chegam no cara e falam, ei, maluco, sua cara tá suja de hipoglós. Ele fala, não, só assim mesmo, não tem nada, eu tô suando. Pelo amor de Deus. Olha o tamanho desse cidadão, esse maluco chega sem camisa na praia, os caras acham que é o luau. O Tony Ramos, se chega perto dele, vira um lobisomem na mesma hora, mano. Então, velho... É isso que eu digo pra vocês, cara. A gente não pode ter preconceito e não pode zoar os outros, principalmente no caso desse cidadão aqui.
que parece um monstrão do Caça-Fantasma. Vai se fuder, velho. Mandar um abraço para Valinhos, falar que eu tenho show lá semana que vem. Brincadeira. O cara vai defender o maluco com racismo, arruma briga com o gordinho e com Valinhos, né? E um abraço para todos os gordos aí. Eu amo vocês, de verdade. País louco que a gente vive. O Garrincha era tão craque que, mano, ele driblou até os coveiros. E vazou, mano. O país tá uma loucura, né? O Garrincha, cara, roubaram o cara do cemitério. Eu falei, mano, ainda bem que, né, o cara jogava no Botafogo. Se jogasse no Fluminense, certeza que era um advogado, tinha ressuscitado. Porra, roubaram o Garrincha, né? E no Brasil a situação política tá uma merda, né, mano? Agora continua igual, estão querendo caçar a chapa Dilma Temer. Eu acho que, mano, tinha que caçar a chapa dos girafas, porque, mano, puta comida bosta. Vai lá. Joga pro restaurante da família. Muito ruim o girafa. Michel Temer é um cara muito velho, né, mano? Eu não sei o que vai acontecer primeiro, se ele vai ser preso ou falecer. Chegaram pra ele e falaram, Temer, colocaram escuta no senhor. Ele falou, ainda bem, agora eu vou ouvir. Morrendo, sabe? A nossa situação do país está precária. Essa semana eu descobri uma coisa que a gente descobre coisas, né? Toda semana. Essa semana eu descobri que existe o Ministério da Transparência. E o que é isso, né, mano? Vocês cuidam das pessoas albinas? Porque hoje em dia o Ministério ele serve para maquiar tudo, né? É para isso que serve. O Ministério ele serve para o Temer botar o Rocha Loures lá, esconder as pessoas, da mesma maneira que a Dilma escondeu o Lula dentro do Ministério. Quer dizer, igual o Big Brother. O Ministério é quando o cara ganha o anjo, né? E é tipo isso, é igual o BBB, porque é um monte de cara sem talento sendo filmado, né, mano? Toda semana vão 3 pro paredão, quer atender o Big Fone e tá fudido. Aconteceu com o Maestro. Os caras estão tudo fodidos. Pô, tem a JBS, essa empresa, né, mano? Essa empresa da hora. Essa semana teve uma fábrica que vazou amônia. O negócio quase explodiu. Eu acho que os caras estão com uma pequena zica nessa empresa. Eu não sei. Acho que alguém pegou um frango com papelão e fez macumba pra eles. Porque não tá dando muito certo, né, velho? Porra, o frango dos caras tem papelão, a carne tem bosta. O dono grampeou o presidente, mano. É muito ruim essa empresa. Acho que se essa empresa tivesse um refrigerante, ia ser Dolly. Se tivesse um restaurante, ia ser o Girafas. O garoto propaganda não tinha que ser o Tony Ramos, tinha que ser o Frota. Um abraço pro Frota. Não é, mano? Tá tudo bizarrento, velho. Pelo amor de Deus. JBS, mano, tá tudo fodido. E agora pegaram o Haddad, mano. Que tesão pegaram o Haddad. Chupa seu Haddad, mano. Esse Haddad, velho, é igual a minha síndica, de tanta multa que me deu. Tinha que botar uma tornozeleira eletrônica no carro dele pra ele tomar multa. Filho da puta. O Sérgio Cabral lá no Rio, você viu, bloquearam 3,1 bilhões em bens dele. 3,1 bilhões. Primeiro, 3,1 bilhões não são bens, são ótimas. É bens pra caralho. Que grana boa, né, mano? Você não tá brincando. Bloquearam tudo isso, mano, estão ferrando todo mundo. E a notícia de hoje foi que esse tal do Rocha Loures foi preso, né? Que é o cara do Temer. Ele parece aquele cara do Family Guy. Sabe o pai que tem uma cara de trouxa, um óculos? Ele é igual, mano. E esse cara foi preso e estão falando que ele vai fazer a delação. E eu descobri uma maneira simples de explicar o que é delação, que é o que eu fazia quando eu era pequeno. Eu tenho irmão, sabe, e irmã. E aí, às vezes, quando minha mãe chegava em casa, meu irmão tinha quebrado um vaso.
Tá ligado? Daí minha mãe falava, quem foi o cuzão que fez isso aí? Eu falava, mano, não fui eu e eu não sei. Ela falava, beleza, você tá de castigo. Eu falava, foi meu irmão. Isso é a relação. Acho da hora explicar, né? O que é essa merda? E que mais agora também? O Lula, né, mano? Pô, o Lula tá pra ser preso há 10 anos. O Lula que mora aqui no ABC, né? Que é o único lugar que ele consegue escrever no Waze. Ele falou, ninguém tem prova contra mim. Eu falei, lógico que não, você nunca foi na escola. Ninguém tem prova, trabalho, nada. Aqui no Brasil, o inocente é culpado. Eu falei, pô, não é só no Brasil, é um casamento também. Seja bem-vindo, Lula. E aqui em Santo André tem algumas merdas acontecendo, né? Pra quem, o pessoal de São Paulo não sabe, mas, mano, tá caiu ponte aqui, né, mano? Caiu rua, caralho. É daqui que veio aquele termo da falha de San Andrés. Essa eu preparei pra você. A gente não pode falar só do Brasil, né? Porque também lá fora o bagulho tá louco, né, mano? Pô, o presidente dos Estados Unidos é uma vergonha, né? O Donald Trump. O cara saiu da convenção do clima. É um bagulho básico, né, pra você fazer. Tipo, ó, cara, assina aqui pra que é? Pra não acabar o mundo. Não. Tá debilóide, mano. Então, pra entender que desde que ele chegou lá na presidência, acabou o clima, né, mano? E, mano, o que ele pensa que ele é, né? Pelo amor de Deus, né, mano? Pô, um cara feio, escroto pra cacete, que polui. O que ele acha que ele é? Cubatão? Dá pra ver que o Donald Trump não entende de clima, né? Senão, mano, ele não teria tomado sol de óculos a vida inteira. Ele tem uma porra de umas bolas brancas no olho. Parece que ele foi com o Kiko pra Acapulco.